mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque ao Festival Limpeza, que acontece em Araras a partir de hoje. Pelo menos 221 pacientes aguardam uma vaga para cirurgias ortopédicas eletivas pelo SUS em Petrópolis. É o que apontam os dados apresentados pela Secretaria de Saúde em audiência especial na 4ª Vara Civil, na última quarta-feira. O valor de produção de todos os produtos de origem animal levantados pela pesquisa da Pecuária Municipal de 2022 chegou a 116 bilhões de reais e corresponde a 7,4%. É um valor que veio respectivo da agricultura. A Câmara de Petrópolis derrubou na última quarta-feira os vetos das emendas parlamentares da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O programa 190 integrado foi apresentado para representantes de 70 municípios fluminenses. O encontro teve como objetivo incentivar a participação das novas prefeituras para a ferramenta de segurança. O plano do governo federal prevê premiar o município que reduzir as mortes no trânsito. Em Petrópolis foram mais de 800 acidentes somente neste ano. O diálogo com o objetivo de acompanhar as ações em prol do meio ambiente. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também em nossos canais digitais. Você é sempre convidado a participar aqui com a gente durante a nossa programação e interagir. Lembrando que você também pode mandar a sua denúncia, o seu recado, a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. A gente começa a edição de hoje abordando o nosso noticiário e falando de um tema um tanto quanto preocupante. Pelo menos 221 pacientes aguardam uma vaga para cirurgias ortopédicas eletivas pelo SUS em Petrópolis. É o que apontam os dados apresentados pela Secretaria de Saúde em audiência especial da 4ª Vara Civil, presidida pelo juiz Jorge Martins, na última quarta-feira. Destes, 2 pacientes aguardam desde 2019 e 4 desde 2020. Desses 221 pacientes na fila, 126 estão na fila do Ministério Público do Rio de Janeiro, que ingressou com uma petição em relação ao tema. Outros 95 entraram nos últimos 5 meses. Segundo a Secretaria de Saúde, houve uma dificuldade de comunicação com a diretoria do Hospital Santa Teresa nos últimos anos. A unidade privada é referência em ortopedia na cidade, atendendo os casos eletivos e também os emergenciais, que chegam após acidentes de trânsito. Por exemplo, os atendimentos do SUS correspondem a 35% do total do setor. A Secretaria de Saúde também diz que a supervisora médica enfrenta dificuldade na unidade, como acesso aos documentos e áreas internas. Ela é responsável por acompanhar as planilhas de realização das cirurgias eletivas e verificação e autorização para o faturamento. O Hospital Santa Teresa, por sua vez, ressaltou que são mais de 3.000 cirurgias por ano
feitas pelo SUS e uma média de 900 pacientes por mês no ambulatório. A pandemia também contribuiu para o crescimento da fila, segundo a unidade de saúde. Em março de 2020, as cirurgias eletivas foram paralisadas e só retornaram 1 ano e meio depois. Já o HST ainda aponta que os exames de diagnóstico e pré-operatório também demoram, o que prejudica o andamento. A íntegra da decisão do juiz Jorge Martins deve ser liberada em breve. O magistrado já adiantou que vai encaminhar cópia ao Ministério Público do que foi debatido na audiência para que seja aberto um procedimento investigatório. E aí a gente acompanhando nessa questão, imagina você precisar de uma cirurgia e ficar na fila 2 anos, 3 anos, 4 anos, como é o caso de alguns. A gente entende que a gente teve a pandemia, que o serviço foi suspenso nesse período, devido à gravidade, né, da situação na época, mas você levar 4 anos para poder ser operado, né, realizar uma cirurgia, é uma notícia um tanto quanto triste e preocupante. Representantes de 70 municípios fluminenses participaram do evento de apresentação do programa 190 Integrado, realizado pelo Centro de Integração, Comando e Controle, na tarde da última quarta-feira. Promovido pelas Secretarias de Estado de Governo e da Polícia Militar, o encontro teve como objetivo incentivar a participação das prefeituras na nova ferramenta de segurança. Lançado pelo Governo do Estado há pouco mais de 2 meses, o programa 190 Integrado já conta com mais de 900 dispositivos, entre câmeras e sensores, transmitindo imagens e alarmes em tempo real para o Serviço de Atendimento Emergencial 190 da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O objetivo do Governo do Estado é integrar dispositivos de todos os 92 municípios do Estado. Os interessados, instituições públicas e privadas, podem realizar o cadastro no site da Polícia Militar em sepm.rj.gov.br, cedendo imagens e sistemas de alerta para colaborar com o monitoramento de áreas externas. A expectativa é que 30 mil dispositivos estejam integrados até o fim deste ano. A gente fala agora sobre política, porque a Câmara Municipal de Petrópolis derrubou o veto do prefeito Rubens Bontempo sobre as emendas parlamentares da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, em sessão plenária realizada na última quarta-feira. Ao todo foram 9 votos contra o veto e 6 a favor. No dia 16 de agosto, para você entender, o prefeito Rubens Bontempo vetou as emendas parlamentares da LDO, alegando a previsão de queda da receita da cidade por meio do índice de participação dos municípios. E devido ao déficit também do INPAS, o Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do município. Esse prejuízo, esse déficit, é de 2 bilhões de reais. Entre as emendas que foram vetadas pelo prefeito está, por exemplo, a 2499, que é do vereador Ingo Rames, e que sugere a destinação de no mínimo 2% da receita líquida do município para obras de contenção de encostas e dragagem de rios. A emenda parlamentar, por exemplo, do vereador Eduardo do Blog, que destina o combate à exclusão e à segregação de pessoas com deficiência, também foi vetada. Entre outras emendas, foram um total de 16 emendas vetadas pelo prefeito, e que incluem também da vereadora Gilda Beatriz, Júlia Casamasso, do próprio vereador que a gente acompanha na tela, Domingos Protetor, entre outras. Vamos trazer então para você agora quais foram os vereadores que foram contra e que foram a favor do veto. Os vereadores que foram contra o veto: Ingo Rames, Domingos Protetor, Eduardo do Blog, Fred Procópio, Gilda Beatriz, Júlia Casamasso, Dudu, Otávio Sampaio e Mauro Peralta. Os parlamentares que votaram a favor do veto foram os seguintes: Júnior Coruja, Júnior Paixão, Gil Magno, Marcelo Chitão e também Marcelo Lessa. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, para você que está em casa entender, ela estabelece os custos das verbas para o ano seguinte. Com a derrubada, então, do veto na última quarta-feira, as emendas devem ser incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 e, com isso,
também será, né, destinado esses valores para as respectivas emendas. Na Semana Nacional do Trânsito, que ocorre, a gente lembra para você, entre os dias 18 e 25 de setembro, o governo federal estabeleceu metas para municípios reduzirem os acidentes de trânsito e deve premiar aqueles que conseguirem cumprir essa redução. O município de Petrópolis, por exemplo, registrou nos 8 primeiros meses do ano 848 vítimas de atropelamentos, acidentes de carro e moto. Este número representa um aumento de 4,6% quando comparado ao ano de 2022, onde foram registrados 810. Os dados são da sala de trauma do Hospital Santa Teresa. De acordo com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o PENATRANS, a meta é diminuir 50% o número de feridos e mortes nas vias do país até 2030. E segundo a Secretaria Nacional do Trânsito, o Senatran, do Ministério dos Transportes, quase 80% das mortes registradas no país ocorrem apenas em 20% dos municípios, o que corresponde a quase 1.200 cidades com mais de 30 mil habitantes. No Brasil, cerca de 25 mil pessoas morrem todos os anos no trânsito. A medida foi anunciada na abertura da Semana Nacional do Trânsito, que ocorre, como a gente comentou, entre os dias 18 e 25 de setembro. O foco deste ano é segurança. Nesse mesmo período é realizada a Semana Nacional da Mobilidade, que comemora o Dia Mundial Sem Carro, no dia 22 de setembro, ou seja, amanhã. No mesmo dia, o governo também deve apresentar um plano para estimular o uso de bicicletas como meio de transporte. Só que aí entra uma outra questão que a gente aborda agora, que, por exemplo, em Petrópolis nós temos aí 848 vítimas em relação a acidentes que envolvem aí atropelamento, carro, moto e por aí vai. E aí você tem, por exemplo, o governo federal querendo incentivar o uso de bicicletas. Mas em Petrópolis, você não tem ciclovia, por exemplo. Você vai na Barão do Rio Branco, né, e que eles chamam de ciclovia, aquilo ali é uma vergonha e não gera segurança nenhuma para os ciclistas, até porque os pontos de ônibus são depois da ciclovia e o ônibus precisa invadir a ciclovia para parar no ponto. Ou seja, já teve mortes na Barão do Rio Branco por conta disso. Outro detalhe importante, o Plano de Mobilidade Urbana de Petrópolis aponta que nós deveríamos ter o dobro de calçadas do que temos hoje, né, em quesito de extensão quilométrica. Petrópolis tem 940 quilômetros aí de calçadas. O ideal seria o dobro disso. Então, por exemplo, se para pedestre já não tem, imagine ciclovia. Como que isso vai ser feito? Você pega, por exemplo, depois da Barão do Rio Branco, para quem vai no sentido Itaipava, você tem toda aquela parte ali do Retiro até Correias. Como que um ciclista vai andar com segurança nessa região, por exemplo? E dentre tantas outras que a gente pode citar aqui para você, para quem vai, por exemplo, até também para o Cascatinha, que ingressa pela Ponte Branca, quais são ali as garantias de segurança para esse ciclista? Não existem. Então é importante, sim, termos essas pautas, o incentivo ao uso de bicicleta, até porque eles também diminuem o fluxo de veículos nas ruas, né? Diminui o tráfego e, consequentemente, os congestionamentos, mas você tem que entender a realidade daquele município e tentar aplicar, né, outros recursos também para melhorar a mobilidade urbana do município e, consequentemente, você ter outras alternativas, porque a gente vê essa situação em Petrópolis um tanto quanto preocupante. Vamos conversar então com a nossa repórter, a Leandra Lima. Ela vai trazer informações para a gente de uma reunião que foi realizada com o Ministério Público, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com o presidente do INEA, com o secretário de Defesa Civil do município de Petrópolis para abordar as questões de desastres aqui na cidade. Ela vai conversar com a gente, vai aparecer aqui no nosso telão para trazer essas informações, essa reunião que aconteceu na sede do Ministério Público. Leandra, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. O que foi debatido, por que essa reunião foi realizada? Olá, Richard, boa tarde vocês de casa. Essa reunião foi realizada para tratar do aprimoramento do monitoramento de eventos climáticos extremos na cidade, na região serrana.
Na reunião ficou determinado um projeto de ampliação de monitoramento com novos radares aqui na cidade. Esses radares serão implementados após estudos de terreno para saber qual é o melhor local para colocá-los. E a Defesa Civil de Petrópolis se dispôs a passar esses estudos para o INEA para assim efetuar a colocação desses radares. Tá certo, Leandra. Obrigado pelas suas informações. A gente vai continuar acompanhando esse tema. É muito importante esse monitoramento justamente para as medidas de prevenção aqui no nosso município. Um bom trabalho para você, Leandra. Obrigado pelas informações. Obrigada. É lógico que não basta apenas a gente ter essas ações sendo discutidas, elas precisam ser também implementadas. E a gente espera, claro, que tanto o INEA quanto a Defesa Civil possam aí ter um bom relacionamento para levar esse estudo, esse mapeamento e colocar em prática também esses novos radares para monitorar a situação aqui no nosso município. Para marcar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro, ou seja, hoje, a Defesa Civil Estadual realizou uma série de simulados de desocupação em instituições de apoio a pessoas com transtorno e deficiências físicas, intelectuais, visuais e também auditivas. A iniciativa inédita no Brasil tem como objetivo instruir alunos, equipe pedagógica e equipe de apoio para lidar com situações de emergência, como incêndios naturais, desastres e também, entre outras ocorrências. Em todo o estado, cerca de 2.000 pessoas de 20 unidades de ensino participam dos exercícios. Na capital, a ação aconteceu no Centro de Apoio Especializado à Educação Profissional Favo de Mel, da FAITEC, que fica localizado na rua Clarimundo de Melo, 847. A unidade oferece capacitação profissional para jovens com deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista. E a gente viu ali até inclusive as imagens a respeito dessa ação. O Major Fábio Contreiras, porta-voz da Defesa Civil do Estado e também do Corpo de Bombeiros, comentou sobre essa ação adotada. Hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Por isso, a Defesa Civil Estadual realiza uma série de simulados de desocupação em instituições de apoio para pessoas com transtornos e deficiências físicas, intelectuais, visuais e auditivas. A iniciativa coordenada vai envolver cerca de 2.000 pessoas em diversas localidades aqui no estado do Rio. É inédita no Brasil. O treinamento tem como objetivo instruir alunos, equipe pedagógica e equipe de apoio, justamente para saber como lidar com situações de emergência, como incêndios, desabamentos e desastres naturais provocados por chuvas fortes, como por exemplo enchentes ou deslizamentos de terra. Na capital, a ação acontece aqui, no Centro de Apoio Especializado à Educação Profissional Favo de Mel, em Quintino. A unidade oferece capacitação profissional para jovens com deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista. As atividades são direcionadas para os públicos específicos atendidos por cada instituição. A missão da Defesa Civil Estadual é garantir a segurança de todos, ensinando como prevenir, identificar e agir em situações de risco, avaliando as peculiaridades de cada grupo. Tá aí, né? A gente acompanhando essa questão. E eu queria só trazer um outro comentário rápido aqui antes da gente dar continuidade no nosso programa. Em relação ao veto, a gente comentou agora há pouco sobre as questões aí da Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui de Petrópolis, a LDO. Parte dessas emendas sugeria, por exemplo, 2% de toda a receita do município para obras de prevenção e contenção de costas, vereador Ingo Ramos, a gente citou aqui para você. E aí a gente vê a importância, né, e a falta talvez de sensibilidade da prefeitura nesse sentido, de não colocar isso em prática. A partir do momento que você tem Petrópolis em 2022 com um cenário tanto quanto difícil, 242 mortes, ainda desaparecidos, e você, quando recebe uma emenda aditiva para você colocar ali 2% da receita do município para obras de contenção e dragagem, e você não faz isso, é praticamente um afronto a toda a população que sofreu no ano passado por conta das tragédias.
É importante a gente ressaltar isso porque Petrópolis é uma cidade que tem diversas áreas de risco. Quantas pessoas ainda moram em localidades, infelizmente, que não poderiam estar sendo habitadas? Quantas pessoas voltaram para as suas residências porque tiveram problema com aluguel social, porque a gente sabe que Petrópolis ainda não tem uma política habitacional eficiente e ainda existe esse ponto. É claro que com a derrubada do veto esse recurso vai ter que ser utilizado, a gente lembra isso, mas muita sensibilidade por parte da Prefeitura nesse sentido de olhar a necessidade de se debruçar sobre esse tema para que novas tragédias não aconteçam. O valor de produção de todos os produtos de origem animal levantados na pesquisa da Pecuária Municipal de 2022 chegou a 116 bilhões e 300 milhões de reais e 7,4% desse valor vieram da agricultura. A analista Mariana Oliveira comenta sobre os dados que foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Nessa edição de 2022 da PPM, a pesquisa da Pecuária Municipal, estimamos diversos aumentos. A produção de mel cresceu 9,5%, chegando a 61 mil toneladas, tendo o Nordeste se tornado a principal região produtora. A produção de peixe alcançou a marca de 617,3 mil toneladas, com destaque para a tilápia, espécie mais criada no Brasil, que representou 66,1% desse total. A produção de camarão teve um aumento de 5,9% e chegou a 113,3 mil toneladas. 99,6% dessa produção veio da região Nordeste, já consolidada como principal origem do produto, com destaque para Ceará e Rio Grande do Norte, que produziram 54% e 22% do total nacional, respectivamente. Para esses três itens mencionados, mel, criação de peixe e de camarão, a produção de 2022 foi um recorde na pesquisa. No rebanho bovino, foi estimado um aumento de 4,3%, resultando em 234,4 milhões de cabeças. Destaque para as regiões Centro-Oeste e Norte, que juntas representam 58,8% do total nacional. Os três principais estados nesse rebanho são Mato Grosso, Pará e Goiás. O município com a maior quantidade de animais é o paraense São Félix do Xingu. Para suínos, o coincidente mesmo aumento de 4,3% resultou em 44,4 milhões de animais. Nesse caso, é o Sul que lidera. Na região está alojada mais da metade do efetivo brasileiro. E Santa Catarina é o principal estado, que também é líder no abate da espécie. O efetivo de galináceos, grupo que inclui também as galinhas, galos e pintinhos, mas para facilitar, vou associar aqui a criação de frangos, chegou a 1,6 bilhão de cabeças. Para esses animais, evidencio novamente a região sul, mas dessa vez o líder na criação é o Paraná, em Cascavel, onde está localizado o maior efetivo municipal. Vale também mencionar que o estado do Paraná é destaque no abate de frangos. Tivemos em 2022, na realidade, nos últimos anos também, a demanda e mercado para exportação de carne, o que poderia ser associado a esses aumentos recordes dos efetivos animais que eu citei. A criação de galinhas e a produção de ovos também tiveram aumentos. Foram 4,9 bilhões de dúzias produzidas, é a maior produção de ovos de galinha que já estimamos, e oriundas principalmente da região sudeste. O ranking de produção é São Paulo, de onde veio 23,8% total, seguido de Paraná e Minas Gerais. Entretanto, o principal município, tanto em galinhas quanto em produção de ovos, é Santa Maria de Etibá, no Espírito Santo. A produção de leite caiu 1,6% e ficou em 34,6 bilhões de litros. Mas, na realidade, não é a primeira vez que temos queda nessa produção. O cenário ultimamente tem se mostrado desafiador, com altos custos de produção e margem do produtor limitada, fazendo assim com que a migração para outras atividades, como produção de grãos, pareça mais atrativa. De qualquer forma, aqui também é o Sul a principal região produtora, com 33,8% do total, mas o Sudeste está próximo, com 33,6% da produção nacional. Olhando a série histórica, as duas regiões acabam se revezando na liderança. O principal estado produtor é Minas Gerais, mas o maior município produtor é Castro, no Paraná. Tá aí a gente acompanhando então os índices que tratam aí da produção, agropecuária e animal também no nosso país. Após mais de 540 milhões de doses aplicadas em quase 3 anos, o Brasil vive em 2023 um período de transição na vacinação contra a Covid-19 das campanhas emergenciais para a imunização de rotina. A avaliação foi feita na última quarta-feira pelo diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, na Jornada Nacional de Imunizações, que foi realizada pela Sociedade Brasileira de Imunizações em Florianópolis.
O diretor disse que os municípios trabalham há praticamente 3 anos em uma campanha de vacinação contra a Covid, mas a mudança no cenário epidemiológico da doença requer a incorporação dessa vacina no calendário do programa. Em 2023, o Ministério da Saúde estendeu a vacinação com doses de reforço bivalente para toda a população acima dos 12 anos de idade. A adesão, porém, foi baixa até mesmo para os grupos prioritários, considerados de maior risco de agravamento da doença. Enquanto 516 milhões de doses de vacinas monovalentes foram aplicadas no país, somente 28 milhões de bivalentes foram administradas, sendo apenas 217 mil em adolescentes. Para o ano que vem, a proposta ainda é em elaboração e a adoção de um calendário de vacina contra a Covid-19 na rotina de crianças menores de 5 anos e doses de reforços periódicas ao menos uma vez por ano para grupos de risco, como idosos, imunocomprometidos, pacientes com sistema imunológico debilitado, gestantes, seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Ainda há a possibilidade de inclusão de outros grupos, como profissionais de saúde e comunidades tradicionais. Vamos saber então como fica a previsão do tempo para essa sexta-feira. Vamos conversar então com ele, Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente a respeito do tempo. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, como que fica o tempo agora para essa sexta-feira, o fim de semana que está chegando? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. O calor continua e a onda de calor que está passando sobre o Brasil também. Eu falei sobre esse assunto ontem e hoje torno a repetir. Essa onda de calor deve se estender até o dia 24 de setembro e a gente sabe que ela pode ser prejudicial à saúde. Então, assim, o final de semana tá chegando, muita gente deve aproveitar para ir à praia, mas os cuidados com a saúde têm que ser redobrado. Aqui em Petrópolis, a temperatura continua estável, sem probabilidade de chuva e ventos fracos que ajudam a deixar o clima mais quente. Então, gente, vamos cuidar da saúde para não ter problemas futuros, tá? Agora sim, vamos à previsão do tempo para sexta-feira, dia 22 de setembro. Em Nova Friburgo, o dia será de sol e ventos de intensidade fraca. A temperatura deve sofrer uma ligeira elevação, variando entre mínima de 13 e máxima de 30 graus. Olha, as temperaturas se encontram bem distantes uma da outra, então é bom ficar atento, tá? Em Teresópolis, a temperatura também deve se manter estável durante todo o dia. Não deve chover no município e os termômetros devem variar entre mínima de 13 e máxima de 30 graus. Já em Petrópolis, na quinta-feira, o município deve passar por uma ligeira elevação na temperatura durante a noite, tá? A quantidade de... Não, durante a noite não, desculpa. Deve passar por uma ligeira elevação na temperatura e a quantidade de nuvens deve aumentar durante a noite. Mas assim, não deve chover. Os termômetros devem variar entre mínima de 14 e máxima de 34 graus. Aqui em Paraíba do Sul, vocês podem ver que o dia também será de sol, inclusive um pouco mais quente que em Petrópolis, que vocês podem ver aqui no telão do outro lado na parte de cima. Os termômetros para Paraíba do Sul devem variar entre mínima de 17 e máxima de 34 graus. A quinta-feira em Pati do Alferes será de ventos moderados pela manhã. O clima deve se manter quente e com poucas nuvens no céu. A temperatura deve variar entre mínima de 16 e máxima de 34 graus. E em Três Rios, o dia será marcado por sol, poucas nuvens no céu, ventos fracos e elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 18 e máxima de 34 graus. E aí, Richard, vai aproveitar o calor depois do trabalho para sextar ou vai descansar mesmo? Nada, nem descansar e nem aproveitar. Tem compromisso nesse fim de semana, Eric, então, e tô de plantão também. Então, esse fim de semana é trabalhando, viu? Não tem descanso não. E você, já tem alguma previsão, alguma coisa aí para esse fim de semana para aproveitar esse sol?
Olha, amanhã depois do trabalho eu tenho um aniversário pra ir, então já vou aproveitar, entendeu? No final de semana eu tô querendo ir à praia também, como eu falei, então eu quero muito aproveitar os dias de sol, porque não sei quanto tempo que vai durar, né? Então, seja o exemplo, beba bastante água, hidrate, protetor solar também, até porque se você é o rapaz que faz a previsão, tem que dar o exemplo para quem está também nos acompanhando. É verdade, pode deixar que eu vou me proteger sim, vou cuidar da saúde, usar bastante o filtro solar, beber bastante água para evitar, né, ressecamento na pele, a desidratação, às vezes até pegar uma insolação, que nossa, ô dor de cabeça. Com certeza. Obrigado pelas suas informações, Eric. Eu que agradeço. A gente vai fazer agora um intervalo, na volta a gente vai falar sobre o início do Festival Limpeza, que começa hoje na localidade de Araras, aqui em Petrópolis. É uma iniciativa por meio da ONG Projeto Araras, que tem o objetivo de levar ações e também educação ambiental para a população da região. O intervalo é rápido e a entrevista começa daqui a pouco, a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Iniciei aqui a nossa entrevista, Érica. Primeiro eu vou pedir para você falar seu nome e sobrenome, se apresentar aqui para quem está nos acompanhando.
Meu nome é Érica Brotherhood, sou presidente do Projeto Araras. Érica, vamos falar então sobre mais uma edição aí que está chegando né, na verdade, são várias atividades que acontecem, né? Que tem o Café da Manhã Comunitário, tem também o Festival da Limpeza. Queria que você falasse sobre mais uma edição, vamos começar pelo Festival da Limpeza. Primeiro, falar quando surgiu o projeto e qual que é o objetivo dele, para quem está em casa entender qual que é o projeto e também um pouco sobre essa edição que está chegando. Então, o Projeto Araras é uma ONG que existe há mais de 20 anos. Ele começou realmente com o Festival da Limpeza, um grupo de amigos se reuniram e aí decidiram fazer esse Festival da Limpeza em 2000. E aí, em 2001, resolveram fazer a ONG Projeto Araras. Então, assim, agora é o 24º festival esse ano e o tema é colaboração, que surgiu com o Café da Manhã Comunitário que a gente fez. E a comunidade começou a falar muito sobre a importância de colaborar, todo mundo, né? Ajudar com que Araras ficasse mais bonita, mais qualidade de vida. Então a gente resolveu abordar esse tema esse ano. Agora falando um pouco sobre as atividades, o que, por exemplo, o público que quiser participar, o que ele vai encontrar nesse dia? É um dia só, ele acontece durante alguns dias? E, claro, se alguém quiser participar, como pode também? Então, o festival esse ano acontece a partir do dia 21, quinta-feira agora, e vai até o dia 1º de outubro. Vão ter várias atividades, vai ter plantio na quinta-feira para falar do nosso programa Floresta Viva, que é um programa de plantio junto com a educação ambiental. Vai ter várias lives, vai ter uma live na sexta-feira, vai ter outra live na semana que vem, também 2 outras lives. Vai ter uma roda de conversa para falar sobre o Mona, que é um monumento da Maria Cumprida, que, enfim, essa lei foi aprovada há pouco tempo, então temos vários convidados, temos o Kleber da Arrebio, temos o Chassa, temos o Eduardo, enfim, várias pessoas vão compor nessa roda de conversa com a gente. No dia 23, a gente vai fazer o Projeto Araras de Portas Abertas, que é um evento para a gente chamar as pessoas para conhecer a nossa sede. E aí a gente vai mostrar mais sobre o festival, falar do Projeto Araras, falar dos nossos projetos, né, que não estão só em Araras, a gente expande com parcerias para Petrópolis inteira. Então, é muito importante que a comunidade saiba cada vez mais e participe, porque o tema é isso, né, a colaboração, né? Assim, o que você pode fazer, né, para colaborar não só com o meio ambiente, mas com outras ações que às vezes está acontecendo do seu lado e a gente nem sabe, não é? Então, unindo forças, né, para a gente ir mais longe. Então, de manhã vai ter uma mesa redonda, uma roda de conversa, com a presença do secretário de Meio Ambiente, o Carlos Muniz. Vai ter também o Marcelo Teixeira, para falar sobre economia solidária. A gente vai ter feira de adoção, a gente vai ter também atividades com crianças, vai ter Saberes Saudáveis, que é um projeto com a Adriana Gentili, para falar sobre alimentação saudável. Enfim, e o nosso mutirão também, que acontece sempre, né? O nome do festival, Festival da Limpeza, então tem que ter um mutirão, né? E vão ser 3 dias, terça, quarta e quinta da semana que vem, e a gente tem o apoio da Condep e Águas do Imperador, né? Que é muito importante ter esse apoio do governo também, né? Então, sozinho é isso, a gente não chega muito longe, juntos a gente vai mais, né? Érica, você falou sobre o início, né, desse projeto nos anos 2000 ali, para depois ele ser formalizado como uma ONG em si. Como que é hoje você ser a presidente dessa ONG e quais estão sendo os desafios? Olha, tenho muito orgulho porque é uma ONG que a gente tem muito carinho, né? Já passaram muitas pessoas, é uma ONG colaborativa, né? Então, a gente quer realmente que os moradores se sintam parte dessa ONG. E eu estou no Projeto Araras há 4 anos, comecei como voluntária e me apaixonei por gestão ambiental, me apaixonei, né, por trabalhar com ONGs, porque a gente realmente trabalha pensando numa qualidade de vida para a população no geral.
e sobre o meio ambiente. Então, meio ambiente já é uma coisa que eu sou muito apaixonada. Eu sou arquiteta, eu trabalho com sustentabilidade e agora trabalhando com gestão ambiental. Então, assim, eu sou apaixonada, eu gosto muito e eu sinto mesmo dos outros diretores e dos funcionários que trabalham nessa ONG. É pequenininha, mas o nosso coração por ela é enorme. Você comentou que ela... Hoje, então, são quantos membros, digamos assim, que fazem parte da ONG? A gente tem 5 diretores, 2 diretores financeiros e 3 funcionários, 4 funcionários ao todo, na verdade, trabalhando com a gente no momento. Érica, qual que é o impacto que essa feira tem realizado ao longo dos anos na região, principalmente onde são feitas essas ações? Então, a gente tem 3 principais projetos no momento, que é o Floresta Viva, que trabalha com replantio, capacitação e educação ambiental. Então, a gente leva as crianças, às vezes, para a área onde está sendo feito o plantio. Se não for possível, a gente vai até a escola falar sobre o plantio que está sendo feito. Durante o plantio, a gente capacita também as pessoas que vão trabalhar no plantio, fala sobre a educação ambiental no sentido como é importante plantar, sobre agrofloresta. A gente também tem o Floresta, o Formiguinha, que é da capacitação de professores da educação infantil. E a gente viu que tem essa necessidade, né, de trabalhar com as crianças desde pequenos sobre educação ambiental. Os professores não tinham essa qualificação. Então, Formiguinha vem com esse propósito. E a gente também tem o Araras em Trilhas, que trabalha levando alunos ou moradores das comunidades para conhecer as trilhas de araras. Porque muitas vezes você mora num lugar que nem Araras, que tem uma reserva e está dentro da APA, né, da Área de Proteção Ambiental, e as pessoas não conhecem a quantidade de trilhas maravilhosas. Então, as trilhas têm um propósito também de educação ambiental. Então, muitas das coisas que os alunos, por exemplo, estão estudando na sala de aula, quando eles vão lá e veem como é que funciona realmente, isso absorve, né, com muito mais força, né? Eles se sentem muito mais pertencentes àquele ambiente. Você acredita que seria fundamental ampliar por exemplo, essa visita dos alunos a esses espaços, seja por meio de ONG, seja por meio da Secretaria de Meio Ambiente, justamente para entender na prática como funciona e também de ampliar isso não só para as escolas de ensino de educação infantil, a gente sabe que são muito importantes, mas também até mesmo para o ensino médio, por exemplo? Sim, sim. Então, Araras em Trilhas, atualmente, ele trabalha com os alunos mais velhos, né, do ensino médio. Porém, a gente faz algumas trilhas pequenininhas para conseguir levar as crianças menores também, né? Porque tem algumas trilhas que são mais difíceis, então é difícil levar as crianças. Mas é importante ampliar para além das escolas de Araras, é o que a gente está tentando fazer, trazer os alunos do Brejal, ou então, de repente, levar o Araras em Trilhas para outras trilhas além de Araras, né? Porque os nossos guias são credenciados e a gente tem o apoio da Rebio, que também sempre vai com a gente nas trilhas, e a gente tem o apoio do CEP também, do Centro de Excursionistas daqui de Petrópolis. Então, é nosso interesse ampliar, assim como Formiguinha também, né? Ampliar, além da educação infantil, a gente está com parcerias para ter educação ambiental também para crianças mais velhas. A gente faz parte da Câmara Técnica de Educação Ambiental, inclusive, além de fazer parte do CONDEMA, né, no Conselho de Meio Ambiente Municipal. Então, é importante, assim, é isso que a colaboração vem trazer, é juntar esforços com outras pessoas que também estão fazendo isso, né, e para poder alcançar mais escolas, que é muito importante. Você comentou, voltando um pouquinho para essa 24ª edição que vai acontecer, queria que você falasse um pouco mais sobre esse Portas Abertas que vai acontecer. Ele, inclusive, vai ter oficina durante essa programação, né? Sim, sim. O Portas Abertas, além do café da manhã comunitário que a gente sempre faz, ele vai ter uma roda de conversa com o secretário de Meio Ambiente, o Muniz, e com Marcelo Teixeira, que é o presidente do Conselho de Economia Solidária.
Então, a gente vai falar mais sobre esse tema, sobre a responsabilidade de cada um, né? Sobre como a gente pode preservar mais o meio ambiente. E as oficinas, além dessa roda de conversa, tem a oficina dos saberes saudáveis, que é para fazer pastinhas veganas e falar sobre alimentação saudável. E também temos uma oficina com atividade com criança, com colagem, enfim, também vamos falar de educação ambiental com a Thaís. Maravilha, Érica. Além disso, queria que você falasse um pouco, justamente voltando agora para um contexto mais social a respeito desse tema. A gente sabe que o meio ambiente, ele de certa forma tem gritado, né, nesses últimos anos em relação às mudanças aí comportamentais do ser humano de modo geral, não só em Petrópolis, mas em todo o mundo. E a gente entende que é necessário que essas ações já comecem a ser adotadas, justamente para a gente não levar um impacto tão ruim para o futuro. A gente sabe que o impacto ele já vai acontecer, isso a gente já vê pelos estudos, pelos levantamentos que são realizados, mas para, de alguma forma, tentar minimizar isso. Pegando todo esse contexto, você acredita que a ONG, por meio dessa 24ª edição também, tem atuado para ampliar essa conscientização dentro da população petropolitana, de modo geral, até porque Petrópolis, não só em Araras, tem uma grande área de preservação ambiental. A gente tem o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né? Tem várias trilhas no município, também em outras regiões, e ter esse sentimento de pertencimento também, de alguma forma, ajuda a preservar o meio ambiente, né? Sim. Então, além dos nossos festivais, que sempre traz um tema, exatamente para a gente levar esse conhecimento, a gente também participa de vários conselhos, e nesses conselhos a gente conversa muito como é que a gente pode fazer ações para Petrópolis inteira, né? Então, além das parcerias, a gente tem parceria com o Brejal, a gente tem parceria com a ONG, além da AMIB, a gente tem parceria com a ONG GARD, que é uma ONG também de prevenção de desastres naturais. Então, a gente está sempre pensando em ampliar o que a gente pode fazer, não só em Araras, né? Então, por exemplo, esse tema sobre colaboração é sobre falar o que cada um pode fazer, sabe? Se você puder separar o seu lixo, reutilizar, usar ecobag, plantar uma árvore, sabe? Fazer uma horta comunitária. A gente tem uma horta comunitária aqui no posto, junto com o Vem da Roça. Então, de repente, fazer uma horta comunitária na sua comunidade, no seu bairro, sabe? Então, levar ações também para a escola, fazer palestras, fazer atividades com as crianças, com os alunos, tudo isso é importante. Então, qualquer ação, além de ser uma ação só para você, ação de mudança de hábitos, né? De repente, também ser ações que podem impactar o seu vizinho, impactar uma pessoa que mora com você, sabe? São ações de colaboração, são ações que são boas para o meio ambiente, que vai reduzindo o nosso impacto no planeta, né? Porque é isso que você disse, atualmente está mais difícil, né, a gente recuperar o dano que a gente já causou. Mas a mudança de hábito é fundamental. Se você economiza água, economiza luz, isso já ajuda alguma coisa, né? Parece que é pouco, mas não é. Não usar saquinhos plásticos, usar ecobags, enfim. Não poluir as trilhas quando se faz trilhas, né? Sempre levar seu lixo de volta. Enfim, várias ações podem parecer pequenas, mas já faz uma mudança muito grande, porque se cada um fizer sua pequena ação, né? Olha quantas pessoas tem, né? Então, vai ser um grande impacto positivo. E você, bem provável, então acompanhou também, que agora Petrópolis é a capital estadual das áreas de proteção, de conservação, né? Isso, de alguma forma, também foi um grande ganho para a causa do meio ambiente aqui no nosso município, né, Érica? Justamente, a gente conversou até com a presidente do CEP também, justamente falando sobre essa importância, até da obtenção de recursos para a preservação dessas áreas. Eu queria perguntar como que está sendo hoje, por exemplo, essas reuniões no Conselho Municipal de Meio Ambiente, o que tem sido debatido e como que está sendo também essa relação com o poder público justamente para incentivar essa preservação ambiental.
Então, a gente, além de cobrar o poder público quando necessário, se tem algum desmatamento irregular, a gente tenta fazer ofícios pedindo, perguntando o que está acontecendo, né? Mas o fato da gente estar em 5 conselhos, né? A gente está no Conselho da APA, está no Conselho da Rebio, no Conselho do Comitê do Rio Piabanha, no MONE e no CONDEMA, quando a gente vai nesses conselhos, a gente consegue entender o que está sendo discutido e levar ideias também. Então, sobre educação ambiental, a gente leva essas ideias e eles estão aprovando cada vez mais projetos também para as ONGs poderem ajudar, né, colaborar com o poder público, mas também várias ações, como, por exemplo, acabou de ser aprovado o Código Ambiental, então a gente relê e vê e faz, né, pontuações, a gente fala sobre os resíduos, como cada ONG em cada bairro pode também ajudar a CONDEP a fazer a coleta seletiva. A gente está agora tentando conseguir um coletor de óleo, por exemplo, sabe, para pedir para a comunidade. Então, se cada bairro tivesse um lugar que coletasse óleo, então a gente tenta ampliar isso e fazendo uma rede, né, de apoio para trabalhar junto com o poder público, que a gente entende isso, não é só cobrar do poder público, é trabalhar em conjunto, né, pela nossa cidade. Sim, eu pergunto, Érica, mas ainda pelo menos parece que ainda faltam mais ações, mais interesse por parte do poder público de modo geral, seja a prefeitura, seja Estado, o país como um todo, para essa pauta. Eu vejo isso trazendo um contexto de Petrópolis, por exemplo, quando a gente tem essa questão da coleta seletiva. Poucos bairros aqui em Petrópolis têm essa coleta seletiva e podia ser algo mais difundido, divulgado, até para que mais localidades também aderissem a esse projeto. Além disso, a gente vê, infelizmente, essa questão, por exemplo, que tem envolvido a CONDEP com a questão do lixo, enfim, e que também pode gerar um impacto ambiental aí, a gente sabe, até mesmo a própria saúde pública. Ainda falta também um engajamento maior por parte dos poderes públicos para essa pauta? Eu acho que falta uma continuidade, né? Infelizmente, no Brasil, a gente muda o governo a cada 4 anos e, às vezes, um governo é oposto ao outro, né? Acaba brigando um com o outro. E aí não dá seguimento a um trabalho que já foi iniciado pelo governo anterior. Então, o que eu estou vendo atualmente é que as praças e os parques de Petrópolis estão sendo recuperados. Então, era uma coisa, por exemplo, que seria ótimo se tivesse continuidade no próximo governo, independente de que governo fosse, né? E a mesma coisa com a CONDEP. A CONDEP, eu sinto que tem, talvez, precisasse de uma organização melhor. Aqui em Araras, a gente lutou muito para ter um ecoponto, porém, ele ainda não funciona de uma forma muito eficiente, porque metade de Araras está a 9 quilômetros daqui, né? Então, muitas pessoas que moram em comunidade não têm condições de levar o seu lixo até o ecoponto. Porém, eles têm a PET Zero, que é um projeto que eles começaram agora. Então, se ampliar mais esse PET Zero, que traz uma remuneração para a comunidade, de repente seria uma solução para que a comunidade parasse de jogar lixo no rio, por exemplo, né? Então, assim, mais uma vez, eu acho que é trabalhar em conjunto para desafogar um pouco a CONDEP. Porém, claro, né, se eles puderem se organizar mais e puderem atingir mais bairros, seria ótimo, seria o ideal. Mas enquanto isso não é feito, ou enquanto eles estão trabalhando em conjunto, a gente também faz a nossa parte, né? Érica, voltando um pouquinho para falar dessa 24ª edição, a gente comentou logo no início, né, sobre o período dela. Eu só não me recordo se você chegou a comentar sobre como as pessoas podem participar. É só ir até o local onde vai acontecer? Precisa preencher algum formulário? Tem alguma inscrição específica? Ou é só ir até o local? Então, as inscrições são feitas pelo nosso e-mail, projetoararasocip@gmail.com, ou é feito pelo direct no nosso Instagram, Projeto Araras OCIP. Também tem o nosso site, projetoararas.gov.br, que também tem toda a programação lá que vocês podem acompanhar.
Então, é só mandar para a gente nas nossas redes sociais, um direct, que a sua inscrição está feita. Todas as atividades são gratuitas. Enfim, o importante é que a comunidade participe. Estão fazendo com muito, muito amor. Érica, vamos lá. Em relação a essa edição, você comentou, gratuita, as pessoas têm lá essa inscrição para fazer. Como que está sendo, então, a expectativa para mais uma edição? E há alguma outra informação importante que talvez a gente não tenha comentado, que você gostaria de ressaltar? Então, eu queria pedir muita participação da comunidade, é bem importante, porque o Projeto Araras é uma ONG com colaboração, é uma ONG que foi feita através de amigos, né, moradores de Araras. Então, ele não existe se a comunidade não estiver junto. E esse ano, assim, a gente está vendo muitas pessoas querendo participar também, sabe? Não só participar das oficinas, mas participar dando lives e participar também do Portas Abertas, enfim. Porque é uma ação muito bonita, é uma ação por Araras, né? E que vai trazer benefícios não só para Araras, mas para Petrópolis inteiro, né? Então, enfim, queria convidar todo mundo. A gente, os próximos 2 domingos, domingo que vem, a gente vai ter uma ação na horta comunitária, uma oficina para falar sobre agricultura sintrópica, com troca de mudas e sementes, atrás do Ecoponto, ali na quadra da UPA de Araras. E no domingo, dia 1º, a gente vai ter o Araras em Trilhas, na cachoeira da Ponte Funda, e também para falar sobre resíduos, sobre como fazer uma trilha consciente, né? Uma trilha que não desmate, uma trilha que quando você saia de lá, o lugar esteja mais bonito ainda com a sua presença. Então, a gente vai ter o apoio da Rebio nessa trilha também, além dos nossos guias. Enfim, são ações muito bonitas, que são ações que estão sendo feitas para a comunidade. Então, seria legal ter a participação de todo mundo. É um convite, assim, que a gente está fazendo com muito carinho, a gente está com uma expectativa lá em cima que vai ser muito bonito. Tá certo, Érica. Vou encerrando aqui a nossa entrevista. Obrigado mais uma vez por conversar aqui com a gente, falar sobre esse tema que é um tanto quanto importante, mas que dá para ser também divertido. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, no Amigov